Amado Padre Flaune, nosso pároco, que nos acolhe aqui na paróquia São Sebastião de Formosa, para a nossa reunião de hoje até sexta, de avaliação, formação e planejamento da nossa diocese. Na pessoa do Padre Pedro, nosso coordenador de pastoral, cumprimento o diácono e todos os sacerdotes e os coordenadores de pastorais aqui presentes. Deus nos abençoe neste tempo em que estamos reunidos por amor à nossa igreja. A Igreja de Cristo não é de direito humano, mas de direito divino, porque ela nasce do desejo do próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo quis instituir a sua igreja para que ela fosse no tempo e na história a continuação do ministério de Jesus exercido durante 3 anos tempestivamente neste mundo, anunciando o reino de Deus, proclamando as boas novas do reino. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo e nela nós ingressamos pelo nosso batismo. E assim as nossas estruturas humanas, físicas da igreja representam esta epifania, esta manifestação de Cristo através da sua santa igreja. Nós não devemos ser orgulhosos, mas carregados de humildade para reconhecer que nem merecemos ser católicos. Nós somos católicos, somos cristãos por graça de Deus, como nos ensina o Catecismo de São Pio X. Daí a alegria, a satisfação espiritual que todos nós devemos ter de sermos católicos. A igreja, ela é também essa imagem da grande hospedaria, onde os enfermos, os que sofrem, os que são carentes de salvação, possam ali encontrar os fármacos, os remédios adequados para a cura das suas enfermidades. Os remédios que a igreja nos dá são esses denários que o bom samaritano deixou para curar as feridas daquele homem esquecido depois de assaltado pelos bandidos. Os denários são os sacramentos, sinais sensíveis da graça de Deus em nós que devemos promover. Daí toda a estrutura pastoral da igreja deve ter como princípio primeiro os sacramentos. Nenhuma pastoral pode se considerar fora da sacramentalidade da igreja. Os sacramentos são fundamentais, sobremaneira a Eucaristia, como nos ensina o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, que é o cume, é o ápice da vida católica, da vida da nossa igreja. E na igreja nós somos os servos, nós somos os servidores, graças ao batismo que nos marcou como ingresso no corpo místico de Cristo, para servir a Cristo na pessoa dos irmãos. Todo o conjunto da pastoral da igreja não pode negar esta substanciosa concepção que a igreja existe para evangelizar. E a evangelização é todo esse movimento, esse trabalho nosso, para que as pessoas possam ter acesso aos sacramentos, esses dons maravilhosos que nos ajudam na perfeição da nossa vida cristã e nos cura, porque nos traz a graça do Espírito Santo. Cada um na igreja recebe o denário, recebe dons que nós não podemos guardar dentro de nós. Nós não podemos sequestrar os dons que Deus nos deu, impedindo que eles possam florescer na vida das pessoas. Vamos prestar contas da nossa vida, todos nós, leigos, religiosos, sacerdotes, diáconos, todos nós um dia diante do juízo de Deus, vamos ouvir a palavra drástica de Jesus: presta-me conta da tua administração.
tremendo dia, que se tornará um dia suave se nós realmente não procedermos como servo mau e cruel. Na igreja nós somos chamados a ser servos, obreiros da bondade de Deus, homens e mulheres de paz, de concórdia, de humildade, de mansidão. É esse conjunto de batizados que formam a igreja, e a nossa igreja particular de Formosa, nas suas diversas paróquias, com seus diversos sacerdotes, religiosos, consagrados, diáconos, todos nós devemos ter consciência que nós somos esse corpo. E nesse corpo nós somos servidores. Nenhum cargo é melhor do que o outro. Nem o episcopado, nem o presbiterado, nem o diaconado, nem o laicado. Todos nós formamos um conjunto para servir a Cristo. Na igreja não é lugar de excentricidades, de carreirismo, de busca de ufania. Isso tudo é bobagem que passa. Nós somos chamados a sermos servos, para fazer da diocese uma igreja servidora, uma igreja amorosa, uma igreja que cuida, que busca a ovelha perdida para que possa chegar-se ao rebanho. Na igreja não tem lugar para o orgulho. Quem se coloca a serviço da igreja carregado de orgulho, não fará a vontade de Deus. Poderá até fazer a vontade do espírito religioso do mal. Nós não somos na igreja infiltrados, nós somos consagrados, nós somos batizados, alguns com os sacramentos dos ministérios, para servir a uma igreja que deve ser servidora. A grande preocupação nossa na Diocese de Formosa deve ser aquela estampada pelo Papa Paulo VI na exortação pós-sinodal Evangelii Nunciandi, depois do primeiro sínodo dos bispos, após a realização do Concílio Vaticano II. A igreja existe para evangelizar. E Madre Teresa, quando interrogada por uma repórter sobre o que é evangelizar, ela diz: é muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil e muito profundo. Mas evangelizar é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Essa é a nossa dinâmica. E nós devemos nos ater a essa dinâmica. Uma igreja evangelizadora. Uma igreja que tem as portas abertas para que entrem o povo de Deus, as pessoas, para receberem os sacramentos e que possam delas sair para evangelizar, para fazer novos discípulos de Cristo. Essa deve ser a nossa dinâmica e esse deve ser o nosso humilde trabalho no coração da nossa igreja diocesana. Com alegria, com amor, com dedicação. E os sacerdotes, imediatos colaboradores do ministério episcopal, aqueles que servem a igreja na pessoa do bispo, devem ater-se a esta particularidade da nossa igreja. Nós precisamos evangelizar. O sacerdote não pode olhar a sua cidade, comunidades e pensar: mas ali não chegou o evangelho, e ficar quieto. Nós precisamos levar o evangelho às casas, às famílias, aos bairros, às fazendas. Para isso, dos senhores se cobra esta diligente ação de organização da ação missionária evangelizadora da igreja. Nós não podemos ficar parados como os anciãos de Jerusalém, que esperava que as pessoas viessem a eles. Nós, ao contrário, nós vamos às pessoas. O sacerdote vai, os religiosos, os leigos, os diáconos, deve ter esse movimento de ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não enterremos os nossos talentos.
Rezemos, sejamos uma igreja orante, uma igreja amorosa a Cristo, aos sacramentos, a Nossa Senhora, e que a Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, nos ajude a cumprir a nossa missão antes que o tempo passe. Amém.